cidades erguidas no meio do deserto. Os desertos de Nevada e do Arizona realmente sabem como surpreender. Um dia, Las Vegas surgiu bem no meio do deserto de Mojave, e as areias do deserto de Sonora, no Arizona, ganharam uma nova adição, a cidade de Phoenix. E o mais impressionante é que essas cidades, literalmente construídas sobre a areia, já ultrapassaram a marca de 1 milhão de habitantes. O crescimento não parou nem por um segundo. Você pensaria que já não há mais nada para inventar, mas acontece que há. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Grandes obras na região. Nevada se conecta a Phoenix. Não faz muito tempo, terremotos de grande magnitude pareciam estar em andamento no sul de Nevada, bem no coração do deserto de Mojave. Mas, na verdade, não eram placas tectônicas se movendo, eram as forças da engenharia moderna. Escavadeiras rugiam, movimentando toneladas de terra. Explosões cuidadosamente controladas ecoavam pelas montanhas áridas, moldando túneis e passagens. Máquinas pesadas trabalhavam a todo vapor, abrindo caminho entre as formações rochosas milenares. Era um verdadeiro espetáculo de força e coordenação, com centenas de operários suando sob o sol escaldante do deserto para erguer uma nova peça vital de infraestrutura. O objetivo? Chegar até o Arizona, mais especificamente a sua capital, ninguém menos que Phoenix. Essa ambiciosa empreitada visa fortalecer a conexão entre os dois estados vizinhos e, principalmente, entre suas maiores cidades, Las Vegas e Phoenix, duas metrópoles em expansão e vitais para o sudoeste dos Estados Unidos. Mas o projeto vai além de asfalto e concreto. Ele representa um investimento estratégico em mobilidade, logística e desenvolvimento regional. Com a nova via, espera-se reduzir significativamente o tempo de viagem, facilitar o transporte de mercadorias e impulsionar o turismo entre os estados. Além disso, com o aumento da população e do tráfego entre essas áreas, a necessidade de uma ligação mais direta e eficiente se tornou evidente. Vamos entender melhor o que está acontecendo nessas terras áridas de Nevada e por que essa conexão pode mudar para sempre a dinâmica da região. Crescimento populacional e econômico acelerado. Nevada e Arizona são estados vizinhos que vêm se destacando por registrar um grande crescimento populacional entre os anos de 2010 e 2020. No caso de Nevada, a população alcançou a marca de 3,1 milhões no início desta década, o que representa um aumento impressionante de quase 15% em relação ao número registrado em 2010. Já o Arizona chegou a cerca de 7,1 milhões de habitantes em 2020, apresentando uma taxa de crescimento próxima de 12%, o que o coloca entre os estados que mais cresceram nos Estados Unidos. Mas o aumento não se resume apenas à população. Junto com ele, veio também um impulso vigoroso na economia, com destaque para o setor de transporte e logística. O crescimento urbano acelerado e o surgimento de novos centros industriais criaram uma demanda cada vez maior por infraestrutura eficiente para o escoamento de produtos. Hoje, todos os anos, passam por Nevada mercadorias no valor de aproximadamente 144 bilhões de dólares, evidenciando a importância do estado como um verdadeiro corredor de transporte comercial. No caso do Arizona, os números são ainda mais expressivos. O valor das mercadorias movimentadas ultrapassa a marca de 330 bilhões de dólares por ano, e tudo indica que essa tendência está longe de desacelerar. De acordo com analistas e planejadores regionais, o futuro promete um crescimento ainda mais acentuado. As projeções indicam que, até o ano de 2050, o tráfego de cargas em Nevada crescerá cerca de 55%. Já no Arizona, os especialistas estimam que o volume de transporte de mercadorias dobrará até 2045, resultado de uma combinação de crescimento populacional, expansão comercial e investimentos em infraestrutura. Esses dados ajudam a explicar por que projetos de conexão e modernização viária, como a ligação entre Las Vegas e Phoenix, se tornaram prioridades. A integração eficiente entre esses estados é, hoje, uma peça-chave para sustentar o ritmo acelerado de crescimento e garantir um futuro mais próspero e conectado para toda a região. Las Vegas, Phoenix e a Rota do Progresso. Com base em todos esses dados, fica claro que as duas principais áreas metropolitanas da região, Las Vegas e Phoenix, lideram esse novo movimento de transformação econômica e demográfica.
Pode-se dizer que essas cidades atuam como verdadeiros polos de transporte e desenvolvimento, funcionando tanto como ponto final para pessoas e cargas que viajam entre elas, quanto como importantes pontos de passagem para quem está seguindo rumo a outras regiões do sudoeste americano. Além disso, algumas fontes especializadas em planejamento urbano e economia regional destacam Las Vegas e Phoenix, junto com a cidade de Los Angeles, como formando um triângulo do progresso. Esse triângulo representa uma região estratégica onde o crescimento demográfico, a expansão da infraestrutura e o aumento das atividades econômicas estão diretamente interligados, criando uma malha de desenvolvimento mútuo entre os três centros urbanos. O fluxo constante de pessoas, bens e investimentos entre esses pontos evidencia uma nova fase de integração regional no oeste dos Estados Unidos. A importância das rodovias e a visão do governo americano. Mas como exatamente pessoas e cargas se deslocam entre essas cidades? A resposta está, principalmente, nas estradas. A maior parte das viagens entre Las Vegas e Phoenix ocorre por via rodoviária. As pessoas utilizam automóveis, SUVs e caminhonetes, enquanto a maior parte das mercadorias é transportada por caminhões de carga pesada. Isso torna ainda mais evidente a necessidade de uma estrada moderna, segura e eficiente para interligar essas duas potências regionais. As autoridades americanas perceberam essa importância estratégica há muito tempo. Foi por isso que, ainda durante a presidência de Dwight D. Eisenhower, deu-se início à construção do Sistema Nacional de Rodovias Interestaduais e de Defesa, mais conhecido como Interstate Highway System. Inspirado pelas autobahns alemãs, que Eisenhower havia observado durante a Segunda Guerra Mundial, o sistema interestadual foi projetado para conectar todo o território norte-americano por meio de rodovias padronizadas de alta capacidade. A ideia central era facilitar ao máximo o transporte entre os estados, não apenas por razões econômicas, mas também por questões militares e de segurança nacional. Um dos grandes diferenciais dessas rodovias é o fluxo contínuo. Você normalmente não encontrará cruzamentos com semáforos ou lombadas. O tráfego flui através de viadutos, passarelas e acessos elevados, garantindo que o movimento de veículos siga em alta velocidade e com o mínimo de interrupções possível. Esse modelo se mostrou tão eficiente que até hoje continua sendo a espinha dorsal da infraestrutura viária nos Estados Unidos. Características das rodovias interestaduais e a realidade da US Highway 93. As rodovias interestaduais dos Estados Unidos são verdadeiros exemplos de planejamento eficiente. Elas são projetadas para garantir um fluxo contínuo e seguro, ideal tanto para longas viagens quanto para o transporte de grandes volumes de carga. Essas vias são separadas por canteiros centrais largos ou barreiras de concreto, o que reduz significativamente o risco de colisões frontais. Além disso, não possuem cruzamentos no mesmo nível com outras estradas, linhas férreas ou entradas urbanas. Isso significa que o tráfego não precisa parar em semáforos ou aguardar o cruzamento de outros veículos, permitindo que o movimento seja constante e fluido. Outro fator determinante é a velocidade de projeto dessas rodovias. A maioria foi concebida para suportar velocidades superiores a 60 milhas por hora, o equivalente a aproximadamente 97 km por hora, garantindo um deslocamento rápido entre estados. Para caminhoneiros, viajantes e empresas de logística, esse padrão representa não só economia de tempo, mas também mais segurança e previsibilidade nos trajetos. Atualmente, mais de 10.600 milhas, o que equivale a cerca de 17 mil quilômetros, compõem o Sistema Interestadual de Rodovias. Essa rede conecta diretamente as principais cidades dos Estados Unidos, criando uma espinha dorsal de mobilidade para o país inteiro. Na costa leste, onde há uma grande concentração de centros urbanos, é possível percorrer centenas de quilômetros entre grandes cidades como Nova York, Washington, D.C. e Boston, sem sair das interestaduais. A integração é tamanha que muitas pessoas conseguem ir de um estado ao outro quase sem notar que atravessaram fronteiras. Já na costa oeste, embora as cidades estejam mais distantes umas das outras, as principais metrópoles também são interligadas diretamente por vias interestaduais. Porém, há uma notável exceção a essa regra: a conexão entre Las Vegas e Phoenix. Apesar de serem duas das cidades que mais crescem no país, elas ainda não possuem uma ligação direta por meio de uma rodovia interestadual.
A via que atualmente conecta essas duas cidades é a US Highway 93, uma estrada importante, mas que não atende aos mesmos padrões das rodovias interestaduais. Essa rodovia tem trechos de pista simples, cruzamentos em nível e limitações estruturais que tornam a viagem mais demorada e, em alguns casos, mais perigosa. É justamente essa lacuna que as autoridades agora querem preencher com novos investimentos e projetos de infraestrutura. A conexão precária entre Las Vegas e Phoenix. Apesar de existirem trechos da US Highway 93 que conectam Phoenix a Las Vegas, essa rota ainda apresenta diversas limitações e é amplamente considerada uma das mais perigosas da região. Mesmo sendo uma via essencial para o tráfego entre duas das maiores cidades do sudoeste dos Estados Unidos, ela ainda não atende aos padrões de segurança e fluidez exigidos para rotas com grande volume de veículos. De acordo com estatísticas federais de acidentes registradas entre 2010 e 2016, mais de 90 acidentes fatais ocorreram nesse trajeto, evidenciando os riscos constantes enfrentados por motoristas. O trecho mais crítico está localizado entre a pequena cidade de Wickiup, no Arizona, e a represa Hoover, já próximo ao estado de Nevada. Esse segmento da US 93 é amplamente reconhecido como o mais perigoso para dirigir. A principal razão é que ele não foi totalmente adaptado aos padrões de rodovias interestaduais. A ausência de divisões físicas entre as faixas, somada a curvas sinuosas e a falta de acostamentos adequados, contribui para o alto número de colisões frontais e saídas de pista. Outro aspecto alarmante é a deficiência no atendimento de emergência. O tempo médio de resposta das ambulâncias nessa área é considerado o pior entre todas as estradas avaliadas na região, o que pode agravar ainda mais os desfechos de acidentes graves. Além disso, ao contrário das rodovias interestaduais modernas, a US 93 possui múltiplos cruzamentos no mesmo nível. Isso significa que veículos precisam parar em semáforos, placas de pare ou entradas secundárias, aumentando o risco de colisões e causando interrupções frequentes no fluxo de tráfego. A situação se complica ainda mais quando se considera que vários trechos da US 93 são compostos apenas por duas faixas, sem acostamentos largos ou faixas adicionais para ultrapassagens seguras. Isso cria uma experiência de direção frustrante e perigosa, especialmente quando veículos lentos ocupam a pista por longos trechos, obrigando motoristas impacientes a realizar manobras arriscadas. A estrada também sofre com gargalos logísticos. Em horários de pico ou em feriados prolongados, os congestionamentos são quase inevitáveis. Caminhões, motoristas a passeio e moradores locais compartilham o mesmo espaço limitado, gerando atrasos que poderiam ser facilmente evitados em uma rodovia com padrão interestadual. Tudo isso reforça a urgência de investimentos para modernizar essa conexão vital entre Las Vegas e Phoenix. Modernização e construção da I-11, ligando Las Vegas a Phoenix. No geral, a rota atual entre Las Vegas e Phoenix está longe de ser eficiente, especialmente considerando a importância estratégica dessa conexão para o desenvolvimento econômico do sudoeste americano. No entanto, essa realidade está começando a mudar. Recentemente, em diversas regiões do sul de Nevada, começaram a surgir as icônicas placas azuis e vermelhas que identificam as rodovias interestaduais dos Estados Unidos. Essas placas não apenas informam o motorista, mas simbolizam um passo importante rumo a uma infraestrutura mais segura, moderna e funcional. Esse movimento faz parte de um projeto de grande escala, a construção e expansão da Interestadual 11 ou simplesmente Intro 11. A proposta é estabelecer uma ligação interestadual direta entre Las Vegas e Phoenix, atualizando a rota atual, a US Highway 93, e adaptando-a aos rigorosos padrões do Sistema Nacional de Rodovias Interestaduais. O plano para a I-11 envolve não apenas a pavimentação de novas vias, mas uma reconfiguração completa da estrutura viária existente. A nova rodovia contará com pelo menos 4 faixas, 2 em cada direção, separadas por barreiras centrais ou grandes canteiros, aumentando significativamente a segurança para os motoristas. Além disso, haverá a construção de acostamentos largos ao longo de todo o trajeto, garantindo espaços de emergência para paradas seguras e atendimento rápido em caso de acidentes ou falhas mecânicas. Outra medida essencial será a separação completa dos fluxos de tráfego.
Para isso, os cruzamentos no mesmo nível, tão comuns na atual US 93, serão completamente eliminados. No lugar deles, surgirão pontes, viadutos e túneis que permitirão a fluidez contínua do trânsito, sem a necessidade de parar em semáforos ou placas de pare. Além disso, o acesso à nova interestadual será limitado apenas a intercambiadores estrategicamente planejados. Isso significa que não haverá mais entradas diretas vindas de fazendas, lojas ou propriedades privadas, como ocorre atualmente. Essa mudança é fundamental para manter o fluxo de tráfego em alta velocidade e evitar situações perigosas de veículos cruzando ou entrando diretamente na pista principal. O objetivo final é claro: transformar a antiga e insegura US 93 em uma rodovia de padrão elevado, capaz de sustentar o aumento contínuo no tráfego de veículos e cargas. A I-11 não será apenas uma estrada, será um símbolo de progresso, conectividade e modernização para toda a região. Planejamento para o futuro, crescimento e segurança. Além de resolver os problemas atuais da rota entre Las Vegas e Phoenix, os planos para a Interestadual 11 já levam em consideração o aumento previsto do tráfego nas próximas décadas. Essa projeção é fundamental, pois tanto Nevada quanto o Arizona continuam crescendo em ritmo acelerado, tanto em população quanto em atividade econômica. A nova rodovia será dimensionada não apenas para atender a demanda atual, mas também para absorver com eficiência o aumento de veículos leves e pesados que circularão pela região até, pelo menos, meados do século XXI. O projeto da I-11 inclui margens para futuras expansões, permitindo, por exemplo, a adição de faixas extras, se necessário, sem comprometer o traçado principal. Também estão sendo considerados dispositivos de segurança modernos, como sistemas de monitoramento por câmeras, sensores de tráfego, iluminação inteligente e pontos de controle integrados. Tudo isso busca garantir não apenas fluidez, mas também maior proteção para quem utiliza a via, seja para lazer, trabalho ou transporte de cargas. I-11, uma rodovia pensada para o futuro e parte do corredor Canamex. A Interestadual 11 não é apenas um projeto regional, ela faz parte de algo muito maior. Desde o início, essa rodovia foi planejada como uma peça essencial do corredor Canamex, uma ambiciosa rota de transporte comercial e logístico que liga o Canadá ao México, atravessando os Estados Unidos de norte a sul. O objetivo do corredor Canamex é facilitar o comércio entre os três países, que compõem o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA, promovendo uma rede interligada de transporte terrestre mais rápida e eficiente. Por essa razão, a I-11 assume um papel estratégico. Ela deve facilitar o deslocamento de mercadorias e integrar centros logísticos ao longo do território americano, tornando o comércio internacional mais ágil e competitivo. No entanto, apesar de seu potencial, o desenvolvimento completo do corredor ainda enfrenta desafios consideráveis. O maior obstáculo está justamente nos trechos que cortam Nevada e Arizona, que ainda não atendem aos padrões ideais de uma rota de alta capacidade. São regiões que, até recentemente, tinham infraestrutura defasada, com rodovias estreitas, falta de conectividade direta e baixa resistência à alta demanda de tráfego pesado. Isso significa que, mesmo sendo parte de um corredor continental, a I-11 precisa preencher lacunas críticas antes de tornar-se funcional em toda a sua extensão. Apesar disso, há otimismo. Com os projetos em andamento e os investimentos crescentes, espera-se que nos próximos anos a I-11 evolua rapidamente e se torne um dos pilares do transporte terrestre na América do Norte. Construção híbrida, nova estrada e modernização da US 93. Como parte do projeto da I-11, as autoridades americanas se depararam com um desafio importante. Construir uma rodovia completamente nova do zero seria extremamente caro, demorado e complicado do ponto de vista logístico e ambiental. Por isso, optou-se por uma solução mais inteligente e prática, uma construção híbrida. A ideia foi combinar duas estratégias: construir trechos inéditos onde fosse necessário e modernizar segmentos já existentes, especialmente da US Highway 93, adaptando-os aos padrões modernos das rodovias interestaduais. Essa abordagem permitiu economizar bilhões em custos de desapropriação e obras de grande escala, além de acelerar o cronograma de execução. No entanto, ela também exigiu uma análise cuidadosa de cada trecho do caminho, pois nem todas as seções da US 93 poderiam ser reaproveitadas com facilidade.
Em alguns pontos, como os trechos mais planos e afastados de áreas urbanas, bastou alargar a via, incluir barreiras de proteção e reformar os cruzamentos. Mas em outras regiões, os desafios eram significativamente maiores. Um exemplo crítico está no estado de Nevada, mais precisamente na cidade de Boulder. O trecho da US 93 que atravessa essa área urbana é um dos mais problemáticos. Para que essa seção atendesse aos padrões das interestaduais que exigem pistas largas, rampas suaves, ausência de cruzamentos e vias de acesso restrito, seria necessário destruir grande parte da infraestrutura existente. Isso incluiria a remoção de prédios, reconfiguração de ruas locais, demolição de rampas de acesso e possivelmente até a escavação de túneis sob áreas densamente povoadas. Tais intervenções não só encareceriam o projeto, como causariam impactos profundos na vida da população local e na economia da região. Diante disso, a alternativa mais viável foi criar um desvio moderno conhecido como bypass, que contornasse Boulder por fora, permitindo que o fluxo interestadual de veículos passasse com fluidez, sem interferir no centro urbano da cidade. Esse bypass foi planejado com todas as características de uma rodovia de alto padrão: faixas largas, controle de acesso, barreiras de segurança, iluminação adequada e sinalização de última geração. Essa estratégia de contornar áreas críticas, em vez de forçar a adaptação de trechos inviáveis, representa um exemplo de como o projeto da I-11 está sendo executado com equilíbrio entre custo, eficiência e impacto social. A construção híbrida, ao mesmo tempo em que moderniza o que pode ser aproveitado, cria novos caminhos onde for realmente necessário, oferecendo uma solução prática para um dos maiores desafios de infraestrutura do oeste dos Chateaus Uoh. A construção do desvio em Boulder e os desafios enfrentados. Em 2015, o cenário no deserto de Mojave mudou drasticamente com a chegada de dezenas de máquinas especializadas, caminhões de carga, escavadeiras gigantes e perfuradoras. Era o início das obras para o primeiro trecho totalmente novo da Interestadual 11, um desvio estratégico planejado para contornar a cidade de Boulder e superar os obstáculos urbanos que impossibilitavam a modernização da antiga US 93. Esse trecho pioneiro possuía aproximadamente 15 milhas, cerca de 24 quilômetros, e simbolizava o compromisso do projeto com uma infraestrutura de alto padrão. A tarefa, no entanto, estava longe de ser simples. Antes mesmo de qualquer pavimento ser aplicado, foi necessário realizar uma gigantesca movimentação de terra e areia, característica comum do deserto. Além disso, como parte do traçado passava por áreas com formações rochosas, foram necessárias diversas explosões controladas para abrir caminho entre as colinas e ajustar o terreno ao traçado da futura rodovia. Em alguns segmentos, a construção também exigiu a edificação de pontes elevadas, fundamentais para permitir o cruzamento de ravinas, leitos secos de rios e vales de difícil acesso. Mas talvez o maior desafio tenha surgido de onde menos se esperava, do subsolo. Durante as escavações, os engenheiros se depararam com uma ameaça invisível, porém extremamente perigosa: a presença de amianto natural na região. Esse mineral, embora encontrado naturalmente em algumas formações geológicas, é conhecido por ser altamente cancerígeno quando inalado, podendo causar doenças graves como asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma, inclusive décadas após a exposição. A descoberta exigiu uma resposta imediata e rigorosa por parte da equipe de segurança e saúde do projeto. Para garantir a proteção dos trabalhadores e da população local, foi elaborado um plano de mitigação ambiental de alta complexidade. Foram realizados cerca de 14 mil testes de qualidade do ar durante a execução da obra, com monitoramento constante dos níveis de fibras de amianto em suspensão. Além disso, as áreas afetadas passaram a contar com sistemas de umidificação intensiva do solo, reduzindo drasticamente a liberação de poeira no ar. Equipamentos de proteção individual, EPIs, específicos, como respiradores e trajes descartáveis, passaram a ser obrigatórios para os operários que atuavam nas zonas críticas. Mesmo com todos esses desafios, o projeto não parou. A adaptação rápida às condições adversas e a implementação de protocolos rigorosos de segurança permitiram que a obra prosseguisse dentro dos prazos estimados, servindo como exemplo de gestão de risco em grandes projetos de infraestrutura. Conclusão da primeira etapa da I-11 e avanços em Nevada.
Em agosto de 2018, a primeira etapa da tão aguardada rodovia I-11 foi oficialmente concluída. O desvio em Boulder City, no estado de Nevada, foi finalizado com sucesso e recebeu uma cerimônia de inauguração à altura da importância do projeto. O evento aconteceu em um mirante panorâmico com vista privilegiada para o novo trecho da rodovia e também para o deslumbrante Lago Mead, um dos maiores reservatórios artificiais dos Estados Unidos. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, engenheiros, operários envolvidos na obra e membros da comunidade, todos celebrando um marco histórico na infraestrutura do estado. Essa foi a primeira construção nova da Interestadual 11 e já teve um impacto significativo. Aliviou o tráfego congestionado da antiga US 93, que passava por dentro da cidade de Boulder. Motoristas e caminhoneiros passaram a contar com uma alternativa mais rápida, direta e segura, poupando tempo e evitando áreas urbanas com limite de velocidade reduzido e tráfego local intenso. A conclusão deste trecho consolidou Nevada como o primeiro dos dois estados a concluir uma etapa tangível da nova rota interestadual, destacando-se em relação ao Arizona, que ainda lida com vários gargalos em sua parte da conexão. Expansão e novas sinalizações na I-11 em Nevada. A partir de 2024, o Departamento de Transporte de Nevada, NDOT, iniciou novas medidas para estender oficialmente a I-11. Uma das ações foi substituir as antigas placas da Rota I-515, que passa por Las Vegas, por novas placas indicando a PRI-11. Além disso, ao longo da US 95 rodovias que sai do centro de Las Vegas, rumo ao norte do estado, foram instaladas placas azuis auxiliares, indicando que essa estrada também faz parte da expansão planejada da Interestadual 11. Com essas mudanças, a extensão total da I-11 dentro de Nevada subiu para 30 milhas, ou aproximadamente 48 quilômetros. E os planos não param por aí. As autoridades de Nevada já apresentaram projetos para estender ainda mais essa rodovia, acompanhando a US 95 até seu cruzamento com a Interestadual 80 no norte do estado. Isso criaria uma conexão contínua que ligaria o sul de Nevada até o norte, consolidando a I-11 como um corredor logístico vital para a movimentação de cargas e passageiros entre os polos econômicos do estado, modernização no Arizona e os desafios atuais. Enquanto Nevada avança de forma consistente, o estado do Arizona também tem investido fortemente na modernização da US 93, a estrada que futuramente será convertida em I-11. Desde o ano 2000, o Departamento de Transporte do Arizona, a DOT, já destinou aproximadamente 500 milhões de dólares para melhorar a rodovia, com foco no alargamento para 4 faixas de circulação. O objetivo é atender ao aumento constante de tráfego entre Phoenix e Las Vegas e preparar o caminho para sua eventual inclusão total no sistema interestadual. Contudo, apesar desses avanços, o Arizona ainda enfrenta diversos desafios estruturais. Muitas partes da US 93 permanecem abaixo dos padrões exigidos para uma rodovia interestadual. Cruzamentos no mesmo nível, sem viadutos ou passagens elevadas, continuam presentes, forçando motoristas a parar ou reduzir drasticamente a velocidade, o que torna a viagem menos fluida, mais demorada e potencialmente mais perigosa. Por isso, especialistas afirmam que só quando toda a estrada entre Phoenix e Las Vegas atender aos critérios interestaduais, será possível afirmar que existe uma conexão moderna e eficiente entre Nevada e Arizona. Até lá, as obras continuam, impulsionadas pela visão de um futuro em que esses dois estados estejam totalmente integrados através de uma rodovia rápida, segura e preparada para os desafios das próximas décadas. O desafio de Arizona: construção da I-11 no trecho do norte ao sul. Arizona ainda enfrenta um dos maiores desafios para a conclusão da Interestadual 11. Construir o trecho que liga Wickiup, cidade localizada a noroeste de Phoenix, até Nogales, na fronteira com o México. Esse segmento é crucial para completar a parte do corredor Canamex dentro do estado, conectando o Canadá ao México por uma rota moderna e eficiente. No entanto, até o momento, as obras sequer começaram devido a uma série de obstáculos ambientais, logísticos e políticos que precisam ser cuidadosamente analisados e resolvidos.
Durante a fase inicial de avaliação de impacto ambiental, que é uma exigência fundamental para qualquer obra de grande porte nos Estados Unidos, foram propostas várias opções para o traçado da rodovia. Dentre elas, duas rotas principais receberam maior atenção e discussão por parte dos especialistas, órgãos reguladores e comunidades locais: a Rota Oeste e a Rota Leste. Opção Oeste: proximidade a áreas naturais sensíveis. A Rota Oeste sugere que a Taro-Yonze passe pela região a oeste da cidade de Tucson, por áreas ainda relativamente pouco desenvolvidas. A princípio, essa alternativa parece vantajosa, já que evita atravessar regiões densamente povoadas, o que reduziria os impactos negativos típicos da construção e do trânsito, como barulho, poeira e deslocamento de moradores. No entanto, há um problema sério. Esse trajeto passa muito próximo ao Ironwood Forest National Monument, uma área protegida de grande importância ambiental, famosa por sua vegetação nativa, biodiversidade e valor cultural. O Ironwood Forest é um habitat delicado, onde vivem várias espécies ameaçadas e ecossistemas que exigem cuidados especiais. A construção da rodovia nesse perímetro poderia causar danos irreversíveis à flora e fauna locais, afetando não só a natureza, mas também as comunidades indígenas e grupos ambientais que lutam pela preservação da área. Por isso, a Rota Oeste enfrenta forte oposição de ambientalistas, além de rigorosas barreiras regulatórias que atrasam a aprovação do projeto. Segundo a ONG Friends of Ironwood Forest, essa região abriga o maior agrupamento de árvores Ironwood no mundo. Árvores chamadas assim devido à sua madeira dura, densa e extremamente resistente. Além disso, essa área é habitat da única população nativa de carneiros da montanha do deserto do sul do Arizona, além de várias outras espécies importantes, como tartarugas do deserto, morcegos, cactos típicos da região e diversos outros animais silvestres. A construção de uma estrada próxima a essa área ameaçaria seriamente os corredores naturais usados por esses animais para migração e acesso à água, isolando populações e reduzindo a diversidade genética, além de aumentar o risco de mortes por colisões com veículos. Outro impacto ambiental relevante da Rota Oeste envolve a proximidade do Parque Nacional de Saguaro, famoso pelo cacto saguaro, símbolo do sudoeste americano e importante para a biodiversidade local. Construir uma rodovia perto dessa área é visto por grupos de conservação como uma ameaça grave à preservação dessas espécies únicas e ao equilíbrio ecológico da região. Além dos impactos ambientais, há preocupações adicionais com relação à água, um recurso extremamente valioso e escasso na região. A principal fonte hídrica local é o Rio Colorado, e a construção da estrada poderia causar contaminação dos lençóis freáticos devido à poeira, resíduos e substâncias químicas oriundas do canteiro de obras, afetando comunidades e ecossistemas. Também pesa contra a Rota Oeste a forte oposição das comunidades indígenas locais que rejeitam a proximidade da I-11 às suas terras, manifestando preocupações sobre impactos culturais, sociais e ambientais. Por outro lado, a opção leste, que tem maior apoio entre os opositores da construção da Rota Oeste, propõe utilizar rodovias já existentes, como a I-19 e a I-10, as quais precisariam ser expandidas e modernizadas para suportar o tráfego adicional previsto. Essa alternativa é considerada menos impactante ambientalmente, embora ainda exija obras significativas para garantir segurança, capacidade e fluidez no trânsito. A opção leste, que prevê o uso e expansão das rodovias PS-19 e PREU-I-10, parece atrativa para os grupos ambientais por preservar áreas naturais e parques nacionais. No entanto, essa alternativa enfrenta desafios significativos. As estradas passam por bairros densamente povoados, o que implica a necessidade de demolir casas e propriedades para abrir espaço à expansão. Essa ação gera impacto direto nas comunidades locais, causando preocupações sociais sobre realocação de famílias, perdas econômicas e alterações no tecido urbano. Além disso, a ausência de rotas alternativas para desviar o tráfego durante as obras provocará congestionamentos severos, o que, no curto prazo, pode piorar ainda mais o trânsito, exatamente o oposto do objetivo do projeto, afetando diariamente milhares de motoristas e impactando a economia local devido ao tempo perdido em engarrafamentos.
Até o momento, a construção da I-11 no trecho do Arizona ainda não começou e será necessário refazer a avaliação de impacto ambiental para definir o traçado definitivo, considerando todos os fatores sociais, ambientais e econômicos envolvidos. Essa etapa é crucial para garantir que o projeto minimize danos ao meio ambiente e às comunidades, ao mesmo tempo em que oferece uma solução viável para a crescente demanda por transporte entre as regiões. A complexidade do processo mostra como obras de grande escala dependem de planejamento detalhado e diálogo com diversos setores da sociedade. Apesar dos desafios, os benefícios esperados da I-11 são bastante promissores. Facilitar o comércio entre os Estados Unidos e o México e conectar Phoenix a Las Vegas, tornando o transporte de pessoas e mercadorias muito mais eficiente e seguro. Isso deve impulsionar o desenvolvimento econômico regional, criando empregos e fortalecendo cadeias produtivas. A nova rodovia também deve reduzir o desgaste dos veículos, diminuir o consumo de combustível e contribuir para a redução das emissões de gases poluentes, graças a um tráfego mais fluido e menos congestionado. No entanto, os críticos do projeto ainda resistem, questionando os ganhos econômicos e ambientais. Entre suas preocupações estão os riscos de fragmentação de habitats naturais, o impacto sobre culturas locais e o potencial aumento da poluição sonora e atmosférica nas áreas urbanas. Os apoiadores esperam que o Departamento de Transporte do Arizona, a DOT, desenvolva soluções criativas para avançar com a obra sem comprometer as comunidades e o meio ambiente, como programas de compensação ambiental, uso de tecnologias sustentáveis e planejamento urbano integrado. No Nevada, onde já foi concluída a primeira parte da I-11, o desvio em Boulder, as preocupações ambientais também foram intensas, especialmente em relação aos carneiros da montanha do deserto. Como atravessar rodovias representa perigo tanto para os animais quanto para os motoristas, foram criadas soluções específicas para minimizar esse risco. A implementação dessas passagens para a fauna é um exemplo de como projetos de infraestrutura podem coexistir com a preservação ambiental. O desvio foi construído com passagens especiais para a fauna, 5 subterrâneas e uma sobre o solo, permitindo que os animais cruzem com segurança. Essas estruturas são cuidadosamente posicionadas para respeitar os corredores naturais de migração e têm como objetivo reduzir colisões que podem ser fatais tanto para a vida selvagem quanto para os motoristas. Estudos de 2014, com carneiros da montanha equipados com coleiras de GPS, confirmaram que esses animais utilizam exclusivamente essas passagens para atravessar a rodovia, evitando o risco de colisões e mostrando a eficácia dessas medidas. Além dos carneiros, outros animais como coiotes, raposas, tartarugas do deserto e veados-mula também preferem essas travessias, o que tem reduzido drasticamente os acidentes envolvendo fauna local e veículos. Essa prática vem sendo recomendada em outras regiões para melhorar a segurança viária e a conservação da biodiversidade, mostrando um caminho sustentável para o futuro das grandes obras rodoviárias. Experiência de Arizona com passagens para a fauna. Arizona também já implementou passagens especiais para a fauna em trechos modernizados da US 93, antes mesmo da construção do desvio em Boulder, no Nevada. Essas passagens foram projetadas para permitir que os animais atravessem a rodovia em segurança, minimizando o risco de colisões que causam fatalidades tanto para os animais quanto para os motoristas. Os resultados foram bastante positivos e comprovados por estatísticas oficiais. Antes da instalação dessas passagens, aproximadamente uma dúzia de carneiros da montanha eram atropelados na rodovia anualmente, o que gerava preocupação crescente entre ambientalistas e motoristas locais. No primeiro ano após a instalação das passagens, esse número caiu drasticamente para apenas 5 atropelamentos, evidenciando a eficácia das estruturas. Desde 2014, o trecho da US 93, equipado com essas passagens, não registrou nenhum acidente envolvendo animais, um resultado que surpreendeu positivamente e que tem servido como referência para futuros projetos. Além dos carneiros da montanha, outras espécies da região também utilizam essas travessias, contribuindo para a conservação da biodiversidade local e a redução de acidentes. Conclusão: esperança e desafios futuros para a I-11. Para concluir a construção da I-11, o estado do Arizona precisará não apenas aplicar sua própria experiência, mas também aprender e adaptar as soluções inovadoras adotadas em Nevada, como a construção de passagens específicas para a fauna.
Essas medidas são essenciais para conciliar o desenvolvimento da infraestrutura viária com a preservação ambiental, uma das maiores preocupações da população e dos grupos ambientalistas. No entanto, será fundamental avaliar se essas passagens para a vida selvagem, apesar de seu sucesso comprovado, poderão realmente ajudar a superar todos os outros desafios e reclamações que envolvem o projeto da I-11. Entre os principais obstáculos estão as questões ambientais complexas, a oposição de comunidades indígenas, os impactos sobre áreas naturais sensíveis e os problemas logísticos e sociais associados à construção em regiões urbanas densamente povoadas. Além disso, o projeto precisa garantir que a modernização da estrada não comprometa a segurança e o conforto dos motoristas, nem a qualidade de vida das populações locais. Para isso, o Departamento de Transporte do Arizona terá que buscar soluções integradas que envolvam estudos detalhados, participação comunitária, políticas ambientais rigorosas e uso de tecnologias sustentáveis. A construção da I-11 é um projeto ambicioso, que pode transformar a mobilidade e o comércio entre Arizona e Nevada, conectando de forma mais eficiente as cidades de Phoenix e Las Vegas, e até mesmo criando um corredor estratégico para o comércio entre os Estados Unidos e o México. Contudo, o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental será o maior desafio para que essa obra se torne um exemplo de infraestrutura moderna e responsável. Só o tempo dirá se todas essas iniciativas resultarão em um avanço sustentável e duradouro, capaz de atender às necessidades atuais sem comprometer o futuro da região e da vida selvagem que a habita. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!